Boa noite mais uma vez aos nossos internautas do Diário da Região. E nós voltamos ao vivo aqui agora da 125ª Zona Eleitoral, a 125. E nós voltamos aqui para conversar com a juíza eleitoral aqui da zona, né, a doutora Gláucia Véspula Oliveira, que gentilmente está nos atendendo aí para tirar algumas dúvidas aí dos nossos internautas. E, doutora, eu gostaria de começar essa entrevista conversando com a senhora sobre as reclamações, né, que foram registradas na Justiça, pela Justiça Eleitoral, as auditorias que a senhora fez em algumas urnas, em algumas escolas, e daquelas reclamações que a gente viu na Polícia Federal, né, as pessoas aí suspeitando de fraude nas urnas eletrônicas. Então, eu gostaria que a senhora explicasse aí para os nossos internautas o que é que está acontecendo. Doutora, muito boa noite. Boa noite. De fato, a Justiça Eleitoral teve algumas reclamações, não é um número significativo, mas a nossa preocupação é muito grande com todo e qualquer tipo de preocupação do eleitor. Nós queremos que o eleitor tenha a certeza da rigidez e da probidade do nosso sistema, do nosso processamento. A Justiça Eleitoral é muito preocupada com a regularidade dos trabalhos. Os trabalhos são levados muito a sério por todas as pessoas que trabalham aqui. Nós estamos preparando essa eleição desde a última eleição, em 2016, há 2 anos que nós vamos preparando isso, e toda essa preparação foi sempre muito eivada com essas notícias de fake news, de fraude na urna, de que a urna pode ser fraudada, isso até dito por candidatos, que ia ter fraude na urna, e as pessoas já vieram um pouco preparadas para isso ou esperando que isso fosse se concretizar. O sistema da urna eletrônica é um sistema extremamente seguro, é um sistema auditado anualmente. Eu fiz a auditoria de todas as urnas no meu cartório eleitoral, das 30 escolas anteriormente ao pleito, e eu posso garantir, como todas as pessoas da Justiça Eleitoral, de que não é possível fraude. Para que uma fraude exista, lógico, nenhum sistema é blindado, até o sistema de voto manual pode ser facilmente fraudado, mas a urna eletrônica é muito mais segura do que o voto manual. Para que uma fraude exista, tem que ter um conluio de várias pessoas do cartório eleitoral, juiz, promotor, porque o sistema não é ligado à internet, então ele não é hackeável. Ele é um sistema dentro dele mesmo, ele é um sistema fechado. As pessoas falam muito por desconhecimento, porque ignoram todo o sistema que é feito. O nosso interesse aqui é que a Justiça Eleitoral seja respeitada. As pessoas têm essa ideia de que as fake news, tem acidente de moto de fake news, tem tsunami de fake news, tem terremoto de fake news. Todo dia a gente é inundado aí com essas notícias montadas, como um vídeo que já foi desmentido, já foi auditado, esse vídeo que está correndo aí nas redes sociais, de que houve uma fraude, digitando o número de candidato e aparecia a foto do outro candidato. As pessoas têm que ter confiança na Justiça Eleitoral, muito mais do que essas notícias que vêm sem remetente, que vêm sem identificação e que lançam uma dúvida sobre as pessoas que estão trabalhando com seriedade. Todo mundo aqui tem família, todo mundo aqui tem uma responsabilidade funcional, tem uma responsabilidade social, e o nosso trabalho aqui é para que o nosso pleito seja perfeitamente regular. Doutora, quais foram os tipos de reclamações que chegaram até a senhora? Eu também queria que a senhora nos dissesse aí o que pode ter acontecido, né? Confusão, as pessoas levaram as colinhas, o que a senhora constatou aí nessas escolas? Então, nós tivemos muitos eleitores que não vieram preparados com a sua colinha, com os números dos seus candidatos, então eles demoravam para digitar na urna. A urna tem um período ali que você pode colocar o seu voto. Tem algumas queixas porque o barulho da urna foi diferente do que o barulho que estava acostumado a ouvir. Isso é o procedimento normal. Todos os votos têm a confirmação, tem um barulho. Quando se chega ao final do voto, após a votação para o cargo de presidente, e esse barulho, ao finalizar a eleição, ele tem um outro barulho. Então, nós tivemos esse tipo de questão, que não confirmaram o voto e já acabou a votação. Nós tivemos vários tipos de reclamação. O importante é que todas as reclamações que nós registramos, nós vamos auditar cada uma das urnas. A urna é um sistema fechado nela mesma.
Então, ela não existe a possibilidade de você atender, o sistema atender um eleitor de uma forma e outro eleitor de outra forma. Se algum erro ou alguma irregularidade daquela urna, essa irregularidade se repetiria para todos os eleitores. O que a gente não viu era um caso específico de alguém que tem certeza de que confirmou e não confirmou, ou confirmou e acha que não confirmou. É um sistema muito rápido. Então, essas urnas todas que nos foram relatadas serão auditadas. Vamos trazer essas urnas, vamos simular uma votação para perceber e para apurar se havia alguma irregularidade nessas máquinas. E as que já foram auditadas, o que a senhora constatou? Era erro do eleitor. As que nós vimos eram erros do eleitor. O eleitor, algumas vezes, há um candidato a presidente, os eleitores achavam que podiam votar na legenda primeiro para todos os cargos. Não pode. Se a pessoa vota dois números para senador, aquele voto é anulado, porque nenhum senador tem aquele voto. Se a pessoa vota em um número de um candidato a governador que não existe, o que aconteceu bastante, tem um determinado partido que tem um candidato a presidente, não tem candidato a governador. E as pessoas repetiam este número para governador e este voto era anulado. E aí eles confirmavam este voto anulado pensando que iam solucionar esse voto e perdiam o voto de presidente. Isso aconteceu com uma boa frequência. Bom, e agora, só mudando um pouquinho de assunto, a gente está vendo aqui toda a movimentação, muita gente empenhada aí na apuração desses votos. E a senhora tem uma expectativa? Como é que funciona de agora em diante? Só para as pessoas entenderem, os discos estão vindo, né? Os discos com os registros dos votos, as escolas estão vindo para cá, para as urnas. Aliás, esse aqui é um dos cartórios, né? Nós temos 3 aqui. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho para o eleitor, então, que está em casa, como é que está agora esse andamento e o que acontece de agora em diante. O que nós fazemos agora é separar a documentação, esse pessoal todo trabalhando aqui enlouquecidamente para que a gente faça o mais rápido possível, para que a gente tenha uma apuração mais rápida possível. As mídias com os resultados são passadas para um computador para que sejam enviadas ao tribunal para apuração dos votos. Toda a documentação está aqui. Cada urna, as pessoas têm que ter essa ideia. Cada urna tem o seu boletim de urna. O boletim de urna ele dá todas as informações de todos os votos que foram arrecadados naquela urna. E essa urna tem um disquete. E esse resultado do disquete é que é passado para o Tribunal Regional Eleitoral e para o Tribunal Superior Eleitoral. E é desta mídia que vão ser retirados os votos. Esses votos devem necessariamente bater com este boletim de urna. Esse boletim de urna tem um QR Code que é auditável por qualquer eleitor. Cada uma das sessões tem o seu boletim de urna lá apurado para que ele compare. Se ele estiver inseguro, o boletim de urna que está lá com o que vai ser divulgado pelo TSE. Todos os dados são abertos. Eu acredito que haja uma diferença de fuso horário em alguns estados que só terminarão a apuração, a votação às 7 da noite, perdão. E essas urnas serão as últimas a ser apuradas. Eu acredito que o Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, que é acima do TRE, irá aguardar o encerramento dessa votação para começar a divulgar os dados nacionais. Presidente, por exemplo, para que os demais, os estaduais, a gente já começa a ter uma apuração mais rápida. Mas os votos de presidente só vão começar a ser divulgados até para não influenciar nos votos dos outros estados, que ainda têm a sua apuração, a sua votação estendida em razão do fuso horário, a partir das 19 horas. Tá certo, então. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Essa, então, foi a doutora Gláucia Véspolo Oliveira, que é a juíza eleitoral aqui da 125ª Zona Eleitoral aqui de Rio Preto. Lembrando que aqui nós temos 3 cartórios eleitorais. E agora a gente fala com o doutor André Luiz de Souza, que é o promotor da Justiça Eleitoral aqui da 125. Doutor, o senhor está acompanhando aí desde cedo, né? A gente já conversou um pouco com a doutora em relação à questão das reclamações de possíveis supostas fraudes nas urnas. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso também e também dessa apuração que já começou por aqui. Bom, do ponto de vista do Ministério Público, as eleições elas transcorreram normalmente.
Eu acho que dentro de um Estado democrático, esses tipos de denúncias, esses tipos de reclamações são aceitáveis e é perfeitamente possível. Nós vivemos e ainda estamos construindo a questão da nossa democracia. Eu digo aos eleitores que no momento da eleição ou nas sessões em que eu passei, tentei tranquilizar os mesários, tentei tranquilizar os presidentes da sessão, dizendo no sentido de que cada denúncia deveria ser constada na ata e deveria ser anotado, principalmente com relação a alguns equívocos na eleição presidencial, de constar no número da urna. As urnas, o eleitor pode ficar muito tranquilo, as urnas são auditáveis, é perfeitamente fazer a perícia nessa urna, é perfeitamente possível analisar se houve problema ou não. E nós, neste momento, no domingo, nós não trabalhamos com a hipótese de fraude de maneira alguma. Nós trabalhamos com a hipótese de se, caso tenha ocorrido alguma coisa, mas sim de algum problema técnico na urna, que nós não acreditamos que houve isso, mas nada impede que amanhã, dentro das probabilidades de investigação que tem que ser feita, nada seja descartável para que a gente preste um serviço, porque houve inúmeras denúncias em São José do Rio Preto e há necessidade da gente esclarecer e dar transparência ao eleitor. Doutora, já em relação à apuração, o pessoal recebeu aqui os discos, né, onde estão registrados os votos. Há uma expectativa de horário que a gente pode aí saber, conhecer o voto do eleitor riopretense? Olha, nós entendemos que, em razão, já começou as transmissões dos dados, mas ainda não houve o recebimento por parte do TRE, mas entendemos que por volta das 21h30, 22 horas, acho que nós já conseguimos encerrar os trabalhos. Deve ter algum probleminha com relação à divulgação na questão federal, né, da eleição de presidente, deputado federal, mas eu acho que até o final da noite, no mais tardar, aí no começo do dia seguinte, a eleição em todo o Brasil já se encontrará encerrada. Doutor, pela experiência do senhor aí, né, com eleições, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, então, para o nosso eleitor aqui, que nos acompanha, para o nosso internauta. Muita paciência, muita calma, muito respeito aí, independentemente do resultado, doutor. Eu queria deixar bem claro ao eleitor, para dizer para ele que todas as conquistas no Brasil foram conquistas de luta. Saídas na rua, bater panelas, e dizer que principalmente na eleição o eleitor pode ficar muito tranquilo, porque existe todo um aparato da justiça, existem inúmeras regras que vão ser seguidas, e o eleitor, hoje, principalmente nas denúncias em que eu participei, mostrou realmente que ele sabe qual o caminho, que é procurar realmente os órgãos oficiais, não dar razão para outras redes sociais que não são oficiais, e o eleitor exerceu realmente um direito de cidadania. O Brasil ele só modificará quando entendermos essa situação, e eu acho que nada melhor do que o dia da eleição para que o eleitor seja realmente valorizado, porque o povo brasileiro é muito valorizado e ele precisa ser valorizado, e tenho certeza que o exercício de cidadania vai ser no interesse que o eleitor desejou que sejam os nossos novos comandantes daqui para frente. Tá certo, então. Obrigado. Esse foi, então, o promotor de justiça, promotor eleitoral André Luiz de Souza, aqui da 125ª Zona Eleitoral. A gente volta, a gente continua acompanhando e a gente volta a qualquer instante. Uma boa noite a todos.